eu vendo a supply chain do prisma de uma empresa de engenharia. Falei, putz, ajuda ou não ajuda? Pô, o cara só quer me esfolar, só não vou ajudar esse cara, não vou ajudar. E você tem que saber impor limites também, né, Acras? Você compra a experiência da pessoa que está ali. É infinitamente maior do que de uma página de uma única empresa. Sejam todos muito bem-vindos, estamos dando início ao nosso 72º episódio aqui do Motor e Mentor. Hoje um convidado muito especial que já estávamos conversando há muito tempo para ele participar. Já foi indicado por no mínimo 5 a 6 convidados aqui, já vocês vão saber quem estou falando. Um agradecimento especial aos nossos parceiros aqui da Casa On, da Móveis Formato, que nos cedem o espaço para cada vez criarmos um episódio de forma diferente, dinâmica, num cenário bacana. Tudo que vocês precisarem com relação à construção civil, Casa On está aí de portas abertas para recebê-los e oferecer o melhor do serviço da construção. Bom, estamos aqui hoje com o Rodrigo Acras, ele que já tem mais de 20, 30 anos aí de carreira, já ele vai contar com mais detalhe para vocês. Acras, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. E igual comentei, né, já vínhamos conversando há um certo tempo e é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, Acras. Obrigado, Lucas, o prazer é todo meu, eu agradeço, é uma honra estar aqui. Como você disse, as agendas até aqui não tinham permitido esse encontro, mas antes tarde que mais tarde, né, então é uma honra, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O Acras, gente, que ele é engenheiro eletrônico, já atuou em Malve, GVT, Renault, Tritec, agora recentemente Acre Solutions, que virou OneSubsea. Foi professor do NON, da PUC, da Federal. Conta pra nós aí, Acras, como é que consegue dar conta disso tudo e um pouquinho da tua linha do tempo profissional aí. Legal. Vou tentar resumir porque são muitos anos, né? Então, como o dar conta é justamente porque faz bastante tempo. Então, eu tenho 25 anos de carreira. Eu fiquei muito tempo na automotiva. Eu comecei a carreira como engenheiro de automação e controle na Tritec Motors, que era uma joint venture da BMW com a Chrysler, empresa emblemática aqui da nossa região, em Campo Largo. Depois foi comprada pela Fiat Powertrain. Foi minha escola, foi o lugar onde eu mais fiquei. Eu comecei como engenheiro de controle e saí como gerente geral de supply chain. Então, foi uma escola e foi onde eu basicamente encaminhei a minha carreira, onde eu aprendi a liderar projetos, a liderar e fazer gestão de pessoas. Foi aonde eu entrei nesse mundo de supply chain, né? Primeiro no armazém, depois planejamento de produção e de materiais, depois assumi compras também. Então, foi uma baita escola, né? E foi ali que, como eu falei, comecei na supply e depois nunca mais saí, né? Então virou uma paixão, além da paixão pelas questões de liderança, gestão de pessoas, a paixão pela supply chain. Aí eu presidi o comitê de logística da Câmara Americana um tempo, fui colunista da revista Mundo Logística, então eu acabei mergulhando nesse mundo. Eu queria experimentar a supply chain de diversos tipos de negócio, diversas indústrias. Não deu certo de primeira, porque eu acabei na Renault, que também era automotiva, claro, mas daí do ponto de vista de montadora, então ali uma baita experiência também, mas depois eu consegui dar uma circulada maior. Eu fui para telecom, serviços, né, mas com uma pegada de indústria também, que era a GVT, porque estava uma expansão ali de 30%, 40% ao ano. Então, apesar de ser uma indústria de serviços, de telecomunicações, televisão e tal, o ritmo de crescimento para quem estava na supply chain era um ritmo industrial, de fato, em termos de movimentação de materiais, volumes movimentados, comprados, planejados e etc. Aí, quando a Telefônica comprou, o caminho era ir para São Paulo. Na época não era uma opção para mim, eu acabei optando por o único período profissional que eu fiquei fora de Curitiba, né? Fiquei 4 anos em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, na Malve, de novo uma outra indústria muito ligada ao varejo, mas também indústria têxtil, com pegada de moda. Então, um outro mundo, né? Eu brinco. O pessoal acha que se fala, uma indústria de roupa. Mas isso, para quem
para quem produziu motor e carro, isso é muito simples, né? Eu recomendo experimentar, né? Não tem nada de simples. Vai ficar 6 meses lá. É extremamente complexo. Claro, um outro nível de complexidade de produto, talvez, mas de processo, sem dúvida, igualmente ou até mais complexo pela velocidade da troca do produto, né? E pouco tempo de maturidade de produto. Aí eu quis voltar para Curitiba, até pelos meninos e tal, eu queria que eles estudassem aqui, e aí apareceu essa oportunidade na Aker. A Aker, essa empresa norueguesa, que agora foi comprada pelo OneSubsea, que é do grupo Schlumberger, grupo francês, franco-americano, que é uma empresa que tem poucas no mundo, né, que fazem o que ela faz, e aqui em São José dos Pinhais ela faz esse equipamento chamado Árvore de Natal, que é um equipamento que vai no fundo do mar para controlar a produção de petróleo submarino. Então, são equipamentos enormes. E aí uma outra nova experiência, que eu vendo a supply chain do prisma de uma empresa de engenharia, de uma empresa engineer to order, onde depois do pedido é que começa a engenharia, longos ciclos entre pedido e faturamento, então isso tudo traz uma complexidade adicional, tecnicamente desafiador, porque imagina um equipamento fica lá a 2.000 metros submarino por 30 anos na água salgada, então tecnologia de materiais, tecnologia de enfim, de válvulas e tal, uma coisa bem específica, bem complexa, um baita aprendizado também. E aí eu saí de lá agora em final do ano passado, né, comecinho de janeiro, e aí, depois de 25 anos, a maioria desse tempo como executivo, quase todo esse tempo na supply chain, e já com um sonho, não muito antigo, mas antigo, de ter o meu próprio negócio, de ter a minha própria consultoria. Eu brinco que parar de trabalhar para os outros, mas na verdade eu vou trabalhar para mais outros ainda, né? Porque é assim que funciona. Mas porque assim, como eu tenho essa experiência muito forte em liderança e supply chain, visão do todo, visão de processo de negócio, em vários tipos de indústria, eu cheguei à conclusão que eu consigo e tenho potencial para ajudar mais gente, mais empresas, de um jeito melhor, de um jeito mais profundo, fazendo esse trabalho. Estou começando, eu brinco que a RNA, que é o nome da consultoria, tem 3 meses, né, de vida, mas o RNA tem 25 anos de experiência, né? O RNA são minhas iniciais, obviamente. Então, e já tem coisas acontecendo, já estou bem satisfeito, bem animado, e é isso aí. Que legal, que legal. Parabéns, é uma trajetória realmente que acho que é muito importante isso, né, Acras? Eu sempre comento com os nossos convidados e... O Alexa conversando com a gente. Eu sempre comento aqui no podcast que é importante nós termos uma visão de longo prazo. Isso é bastidor, tá, gente? Essa aqui é a realidade, vai pro episódio aí. Sempre comento com os nossos convidados aqui que é muito importante a gente ter uma visão de longo prazo dentro de uma empresa, mas entender também que a gente precisa dar alguns passos mais ousados quando o nosso propósito de vida está alinhado com esses passos mais ousados, né? Verdade. E você comentou, né? Já tinha alguns anos de planejamento, um sonho não tão antigo, mas esse sonho já existia. Sim. Requer um planejamento, porque hoje quando você chega numa cadeira de uma alta gestão, você estava como VP na Aker, né? Inclusive, minha irmã trabalhou na Aker há muito tempo atrás também. Sim, trabalhou em 2017, eu acho, 2016, 2017, alguma coisa assim. Ela trabalhou na Aker. Atualmente ela trabalha na França, mas trabalhou na Aker. Quando você chega numa alta cadeira de uma empresa, de uma multinacional, você tem algumas oportunidades fora, obviamente que tem, e isso se torna um pouco, essa tomada de decisão de seguir uma carreira solo é algo mais complexo, porque você tem um time, você tem um suporte, quando você vê, é você e o teu computador ali e precisa começar a se reinventar. Como é que tá sendo essa tua nova rotina aí, Acras? Conta pra nós. Olha, você tocou num bom ponto, porque aí também depende muito do perfil de cada indivíduo, né? E o meu perfil psicológico é de extrovertido.
né? E eu sempre brinquei, até com as minhas equipes, nas várias empresas que eu passei, que quando eu preciso pensar, eu chamo uma reunião. Porque o pensar sozinho, para mim, é muito doído, e eu acho que a coisa flui melhor com gente em volta e tal. Então a consultoria tem esse lado bom, você vai estar sempre com gente na execução, mas no planejamento, no começo e na estruturação dos projetos e tal, é você com você mesmo. A primeira coisa que eu tô deixando o pessoal lá de casa louco, eu ponho minha esposa e meus filhos para fazer reunião comigo. Se você precisar de um apoio, conta comigo, pode me ligar. Cara, assim, a consultoria, ela é... Você não compra o projeto em si, você compra a experiência da pessoa que está ali, você compra a confiança, a credibilidade. Então, ela é muito baseada no networking, né? Que é uma palavra que todo mundo usa, mas pouquíssima gente faz para valer, né? E eu, assim, claro, períodos mais acelerados ou menos, mas mesmo super bem no trabalho onde eu estava, sem nenhum plano de sair e tal, eu nunca deixei de fazer o networking. Então eu sempre mantive uma agenda fixa de contatos, almoços e etc. E isso me ajudou muito nesses 3, 4 meses agora. Muito, muito impressionante, assim, como as pessoas que têm algum apreço por você e que você construiu um bom relacionamento ao longo da carreira, elas têm vontade que tudo corra bem, e como elas acabam trazendo ou uma palavra de apoio ou uma palavra de sabedoria, porque já passaram por aquilo, ou uma ideia de parceria, ou enfim, e é uma coisa assim impressionante. Então, o que eu tenho feito? Obviamente acelerei o networking nesse período. Então, o que eu tenho tomado de café e almoçado fora de casa, assim, uma coisa impressionante. Eu já fiz, sério, centenas de contatos nesses poucos meses. E isso ajuda um extrovertido que precisa focar a manter uma dose diária ali de diálogo, de relacionamento, enquanto você não está mergulhado, enfiado nas empresas fazendo o teu trabalho. Eu achei que ia demorar até um pouco mais, mas já estou com alguns trabalhos, já estou atuando dentro de algumas empresas, então isso também já tem ajudado bastante. Mas é outro ritmo, você sabe disso. Quando você está empreendendo, a linha fica mais tênue ainda entre o teu tempo pessoal e o que você está fazendo na empresa, e não porque pela carga de trabalho só, mas porque você está curtindo demais, você quer fazer aquilo o tempo todo, então é diferente. Eu tô adorando, mas eu também tenho a boa noção que eu tô na lua de mel, né? Vão ter lá seus períodos, isso é natural. Eu sou um tanto quanto suspeito para falar sobre isso, porque nos últimos anos, graças a Deus, o podcast me abriu boas portas com relação a isso. Até inclusive um grande abraço para os nossos amigos Rogério, Pablo, enfim, o pessoal que a gente tem de agendas similares aí, né? Que são pessoas que, assim, a gente vive numa era digitalizada, Acras, onde, eu confio no trabalho dessa pessoa pelo número de seguidores que ela tem nas redes sociais, Instagram principalmente, que é um público muito, não que seja um público raso, mas vamos trazer assim, é um público que, digamos, que não tenha tanta pegada profissional, digamos assim, tá? É um público mais de entretenimento, essa é a palavra certa. LinkedIn a gente já traz aí, né? Até parabéns pelos teus 15 mil seguidores recentemente no LinkedIn ali, mas a gente sabe que isso é fruto de uma constância, de um bom posicionamento e tudo mais. E o teu networking, ele tem que estar pautado em quem você é no teu dia a dia. Não é aquele networking interesseiro, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão contribuindo para o teu negócio nesse momento, você não mandou uma mensagem para essa pessoa nos últimos 15 anos. Você construiu, né? Então eu acredito muito que o networking é esse relacionamento. Como fazer parte desse networking, construir esse networking interessante sem ser interesseiro? Cara, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu, como você falou antes, eu dou aula de pós-graduação hoje em dia na Federal só, né? Só não, porque tem bastante turma e é um lugar fantástico. Um abraço para o professor Alessandro também. Aliás, o Rogério que você mencionou, o Pablo, todo o pessoal da aula lá. E eu dou aula de liderança, né? E a minha disciplina de liderança, a gente chama de liderança 4.0, porque além das ferramentas clássicas de liderança,
delegação, feedback que não saem de moda e não podem sair, até porque ainda não são muito bem praticadas, mas a gente tenta trazer ainda alguns elementos que não são discutidos em disciplinas de liderança ou programas de treinamento de líderes, como empresas exponenciais, o mundo VUCA e tal, mas eu faço questão de fechar um pedaço da disciplina para explorar a questão do networking. Então tem lá meia dúzia de slides e eu começo a trazer para a turma a minha experiência. E eu sempre brinco com a turma. Por exemplo, estou na terceira, quando era presencial, hoje é um misto de presencial e tal, mas quando era mais presencial, eu dizia, a terceira aula que nós estamos juntos aqui, todos estão sentados no mesmo lugar. Todos. Ou seja, vocês já fecharam as panelinhas e vocês... O que eu estou ensinando aqui em sala de aula, ou ensinando é muita pretensão, dividindo o conhecimento, você lê no livro. Você está pagando a mensalidade aqui, não é só para isso, você está pagando a mensalidade aqui para conhecer gente, para trocar ideia. E senta todo mundo no mesmo lugar, conversa com as mesmas pessoas. Teu futuro chefe pode estar aqui na sala. Teu futuro colega pode estar, tua futura esposa pode estar aqui na sala. Então, e relacionamento é networking, né? Exatamente. Então, eu dou essa provocada e eu trago alguns elementos do networking. Eu muitos anos dando aula e muitos anos contratando gente para as empresas. Eu já contratei bastante gente em sala de aula. Dando aula, recentemente uma executiva fantástica que eu levei para a Aker, fez um baita trabalho lá. Se ela assistir, ela vai saber quem é. Eu também sei quem é. E eu escutei dela isso. Legal. Eu contratei ela em sala de aula e, melhor coisa que eu fiz. Tudo isso eu falei para chegar no ponto da tua pergunta, que é, num desses slides eu me detenho por muito tempo nesse ponto, que networking não é algo que você faz quando precisa. Você faz quando não precisa. Mas então se eu perdi meu emprego e quero procurar uma nova oportunidade, eu não posso entrar em contato com ninguém que eu não tenha feito networking? Claro que pode. Pode, deve, mas saiba que isso não é networking. Isso é você se apresentando e pedindo uma oportunidade. Não tem nada de errado, mas não é networking. E a chance deste contato funcionar é muito menor. E eu não estou falando só de vender algo, mas de se vender, ou de procurar um emprego novo, ou de qualquer coisa. Ele é muito menor, a efetividade desse contato pontual e quando você precisa, do que o networking sincero, de verdade. Porque os networking que eu faço, as pessoas que eu converso o tempo todo, é porque eu gosto de estar com essas pessoas, é porque eu aprendo e falo também, e troco ideia e tal, independente de qualquer coisa. Sensacional. Então acho que isso você tocou num ponto que é importante. Super importante. Porque não adianta, né? Eu passei por um episódio recentemente com relação a isso e... Porque, igual, mais uma vez, né? A partir do momento que você começa a navegar com pessoas de muito conhecimento, tomadores de decisões, obviamente surgem os interesseiros se aproximando de você também, né? Isso é normal. E... Curitiba sendo Curitiba, sol e chuva. Sol e chuva, refrescar agora. E a pessoa, eu comecei a mapear ali nos últimos 3 anos quantas mensagens a pessoa tinha me mandado, me convidando para tomar um café ou alguma coisa do gênero, assim, cara, você tá precisando de alguma coisa, como é que tá teu negócio, quais são os próximos passos. Falei, putz, ajuda ou não ajudo? Pô, o cara só quer me esfolar, só não vou ajudar esse cara, não vou ajudar. E você tem que saber impor limites também, né, Acres? E acho que isso é uma virtude hoje de grandes tomadores de decisão. E isso você trazendo um pouquinho para a pegada de liderança, a gente já vai entrar no quesito supply também, que é um tema bem amplo que eu acho que é importante a gente tratar aqui. Mas falando um pouquinho de gestão, como trazer para a tua equipe a importância desses relacionamentos também, pensando na efetividade dos bons negócios. Isso é um bom ponto. Porque, veja, eu não vou me iludir que uma pessoa que está, como eu estava até recentemente, enfiada em um negócio, nervoso, com a correria natural de uma área de supply chain e tal, vai conseguir fazer networking como se deve, ter os contatos corretos e etc. Além disso,
existem muitos mitos sobre o network, né? Tem empresas, por incrível que pareça, tem líderes que ainda vivem nos anos 70, 80, e que se vê um liderado que está com o LinkedIn atualizado, por exemplo, já acha que o cara está procurando emprego. Sabe? Então, se o cara tem tempo para atualizar o perfil dele, então, não tá deixando de fazer, sei lá, a gente sabe que tem de tudo, né? E mais do que a gente imagina. Então as pessoas meio que, existem os mitos do networking, que eu preciso fazer só quando eu tô procurando emprego, se eu fizer vão achar que eu tô procurando emprego, isso é tudo uma bobagem, porque o networking não é só um relacionamento que vai te trazer algo, seja agora, seja no futuro. É um jeito de você sair daquele casulo da empresa que você tá e trazer bons elementos para dentro de casa. O líder que fomenta, o líder que incentiva a sua galera, né, a fazer networking fora da empresa, participar de eventos. Na verdade, ele tá trazendo conhecimento para dentro de casa, ele está trazendo recurso, ele está trazendo solução. Então, o pensamento mesquinho eu vou expor a galera lá fora, vou perder meu melhor cara porque ele foi numa feira. Pelo amor de Deus, você vai perder o teu melhor cara pelo jeito que você está liderando ele. Né? Então, cuidado, né? Eu sempre lembro daquela uma anedota que eu gosto muito, que é do o CEO. Ele chegou pro CFO, né? E ele falou, nós temos que investir X milhões num programa de desenvolvimento do nosso time e das pessoas e etc, etc. E o CFO falou, mas é uma baita grana, né? Os CFOs que me perdoem, é só uma brincadeira. O CFO falou, mas é muita grana. E se a gente investir essa grana toda e eles forem embora? Aí o CEO falou para ele, e se a gente não investir e eles ficarem? Prejuízo disso. Então, mas de novo, tem as questões da cultura, tem alguns mitos ainda que têm que ser derrubados, mas eu acho que é importante o líder incentivar o seu time a respirar outros ares, correndo alguns riscos, tá bom, mas os benefícios são muito, muito maiores do que os riscos. Essa questão da exposição nas redes sociais, LinkedIn principalmente, né, Acras, eu acabo escutando bastante com relação a isso também, né, de executivos que falam dos seus receios em serem ativos, justamente pode pegar mal na minha empresa, posso ficar mal visto e tudo mais. Mas o que essas pessoas não percebem é que se você comparar o volume de seguidores, agora vamos trazer para uma esfera significativa do volume de seguidores, de um conglomerado de colaboradores é infinitamente maior do que de uma página de uma única empresa, né? Então, a gente pensar como uma estratégia de recrutamento e seleção os teus próprios colaboradores falando sobre o teu negócio. E ninguém melhor do que o teu próprio colaborador falar sobre isso, né? Então, acho que realmente a gente precisa olhar para esse mercado de rede social profissional, LinkedIn em específico, como uma ferramenta de atração e retenção de novos talentos também, né? E muitas empresas têm feito isso, né? Ainda de um jeito mais limitado pro CEO e alguns altos executivos, mas tem empresa contratando gente para garantir a reputação digital desse primeiro nível, garantir a exposição correta no LinkedIn. Isso é natural, mas essa coisa mais orgânica, né, de dar o espaço para toda a galera, às vezes até correndo algum risco, mas levando, né, mostrando o que é a tua empresa para atrair bons talentos, isso é super importante, até porque hoje em dia a briga é essa, né? Como é que eu atraio as boas pessoas, né, das novas gerações? Estão muito mais interessadas num bom propósito, né? Numa boa cultura para se trabalhar. Como é que você comunica esse propósito e essa cultura para atrair as pessoas certas? Só com aquela comunicação corporativa, jurássica, sem graça. Quem tem que falar são as pessoas que estão lá. Né? Mas aí tem os entraves, tem os riscos, né? Mas realmente acho que a gente precisa dar uma olhada de como... Porque
é uma prova social, querendo ou não. A gente está muito acostumado à prova social somente com produtos de varejo, de vendas, enfim, né? Mas a prova social do endomarketing, da cultura empresarial, quem é o teu cliente interno é o teu próprio colaborador, né? Então, ninguém melhor do que o teu próprio colaborador para falar de como é trabalhar na tua empresa, né? Legal, Acras, vamos trazer aí pro teu mundo dos sonhos que você ama aí, né? Igual tu comentou, 25 anos aí já em supply diferentes, telecomunicação, automotiva, têxtil, agora petrolífera. Me conta, como é que é essa tua visão e atualmente agora, né, com a RNA, como funciona essa tua consultoria, quais foram as experiências que você gosta de trazer para os teus clientes, porque não adianta, né? Aquilo que a gente falou nos bastidores do podcast aqui, gente. Você começar um negócio do zero, você pode ter R$1 milhão que se você não tiver conhecimento daquilo ali, você vai torrar 1 milhão e você não vai ganhar R$1. Mas se você tem um conhecimento, que já é o teu caso, 25 anos atuando, você comentou, né? 3, 4 meses aí já tá feliz com os resultados, já com alguns clientes significativos. Como é essa tua consultoria? Como você estruturou e como você chegou nesse modelo de negócio? Maravilha. Bom, tem que levar em conta o seguinte. Não vou dizer 25, mas por 20 anos, eu contratei consultorias, né? Eventualmente para um problema específico, E a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi fazer esse movimento foi botar no papel e lembrar todas as que eu contratei, seja do que for, seja de supply, seja de liderança, desenvolvimento de equipe, bem mais específicas, de comércio exterior e tal, enfim. E a imagem e o legado que cada uma delas deixou. Na minha cabeça. Não estou nem dizendo que a minha história é a história correta e completa, mas eu como contratante, como executivo contratante, que ficou? Qual foi a minha experiência Qual foi a minha experiência de cliente com essa galera? Mas não só a experiência naquele momento, né? Mas depois, o que ficou? Né? É igual ao mar, né? Vem uma onda, né? Esquece a onda é emocionante e tal, dá pra surfar, mas a que nível fica o mar depois que a onda passa? E aí eu fiz essa lista e tal, e comecei a lembrar quem deixou boa impressão, quem eu não quero nunca mais ver na vida. Que deve ter vários, né? Normal. Tem alguns. E por quê? Né? E por que disso? Por que isso, né? E uma das conclusões que eu cheguei, que é bem óbvia, e muita gente fala isso, mas existe muita consultoria de PowerPoint, né? Nenhum demérito, mas que deixe bem claro o que é isso. Então ela faz uma baita análise e tal, e mostra o que você não está conseguindo ver. E tem aquelas que exageram por outro lado, né? Não fazem de tudo que você pedir, o cara tá fazendo. A minha ideia, então, quando eu me toquei que as que mais deixaram uma boa impressão eram aquelas que eram muito estratégicas, entendiam o negócio com uma visão do todo, mesmo atuando em um pedaço importante que é a supply chain, mas não começar sem uma visão, né, para entender onde estão as prioridades e tal, mas que depois que faz parte do projeto de entrega, a entrega, de fato, né? Então, análise de riscos, análise de oportunidades e etc., priorizações e tal, o projeto bem executado, mas ele não termina no PowerPoint, ele termina no acompanhamento da execução, porque muitas empresas chamam uma consultoria, não é necessariamente porque não sabem fazer aquilo que a consultoria oferece. Muitas não sabem e precisam realmente de uma ajuda especializada. Muitas até sabem, mas não tem braço para fazer. Ou precisam do empurrãozinho um pouco além do diagnóstico, né? Então isso foi quando eu montei a RNA e comecei a fazer as primeiras propostas, discutir modelo de negócio, um valor, vamos chamar assim, um diferencial é esse, né? Outra questão que para mim é super importante quando eu estava montando esse negócio é a questão do que a gente chama de skin on the game, talvez, eu não quero usar termo em inglês aqui, mas que é assim, nós estamos juntos, né? Se der boa, deu boa, se não der boa, eu não vou desaparecer. Então,
Porque isso tudo veio, de novo, dessas experiências daquilo que eu não gostei quando aconteceu e do que eu gostei muito quando aconteceu. E aí, óbvio, a consultoria ela é focada em 3 grandes pilares que não são à toa, são as 3 grandes coisas que eu fiz ao longo de toda a carreira. Então, uma delas é essa visão mais sistêmica, mapeamento e redesenho de processos de negócio, quer dizer, você tem um negócio, tem um grande processo, né? Processo de negócio mesmo, aquele que ultrapassa o muro de vários feudos e que acaba que no dia a dia ninguém cuida porque cada um está preocupado ali com o seu feudo, com o seu silo. Então, essa é uma coisa que eu fiz na Renault, liderei um time na Renault para cuidar disso, né? Fiz na Malve, então é uma coisa que estudei muito, me preparei, especializei, então um troço que eu sei fazer, gosto. A outra coisa é liderança, né? A minha disciplina, inclusive na Federal, depois foi a base do livro de liderança que eu lancei com um grande amigo e mentor de vida meu, até falha minha, depois eu trago aqui para vocês, esqueci de trazer um exemplar para você hoje, na correria eu vim direto e não trouxe. Então isso é um pouco, mas assim, tem consultorias, tem empresas fenomenais de desenvolvimento de time, team building, etc. Aqui em Curitiba, que eu sou fã de carteirinha, e minha ideia não é essa, a minha ideia são coisas mais específicas de estruturação do time ideal para um determinado desafio, mentoria executiva específica para resolver um problema que esteja ligado com os projetos de consultoria no âmbito maior. E aí, claro, a supply chain de fato, né, que é onde eu passei a vida toda. E aí eu estou falando de compras, strategic sourcing, estou falando de S&OP, né? Então eu tive a alegria, a sorte de poder ter implementado ou participado fortemente do time de implementação da S&OP em 3 empresas diferentes, do zero, né? Então, tem uma bagagem aí, o planejamento de produção, planejamento de materiais, gestão de estoques, enfim, supply chain mesmo, né? Barba, cabelo e bigode, mas pouco mais no estratégico, compras, strategic sourcing, S&OP, gestão de estoques, PCP, PCM, enfim, quem é de supply chain sabe do que eu tô falando. Só um adendo rápido, esse daí foi meu berço, Acras, porque meu pai, ele foi gerente industrial, então ele atuou muito com PCP, PCM, meu cunhado... Você já ouviu essas letrinhas desde criança? Meu cunhado foi gerente de supply, coordenador de supply, se não me engano, de coordenador, gerente de supply da Electrolux também, trabalhou na alimentícia, enfim, agora ele tá trabalhando em supply numa consultoria, ele e a minha irmã são casados, né, eles moram na França, e ele participou de um projeto recente da Airbus, e agora ele tá num projeto é um medicamento que se desenvolve com as células-tronco do coelho para uma doença autoimune no ser humano. Não lembro que doença é, mas vem dos Estados Unidos para a Europa e ele faz parte ele cuida dessa parte de supply lá também, então... Supply de farmacêutica. Um tanto quanto essa eu não passei ainda. Quem sabe o dia pra dar um check aí, ó. Muito legal, muito legal. E aí tu percebeu esse mundo de necessidades e poderia ser replicado em diversos outros negócios. Eu acho que sim, porque mesmo as pessoas que eu passei pelas empresas que são de supply chain, por exemplo, são pessoas que conhecem muito de supply chain. Mas mesmo as pessoas que conhecem muito, infelizmente a gente sabe disso e não é um demérito de nenhuma empresa, é a realidade dos negócios. Essas pessoas são sequestradas pelo incêndio, pelo dia a dia, pelo barulho, enfim. E muitas vezes uma parte boa do cérebro dessas pessoas fica em casa, né? A pessoa sabe fazer, já fez, tem uma baita experiência, mas não consegue pegar um time e dedicar um time especificamente para resolver um problema um pouco maior, um pouco mais sistêmico, que você não vai resolver só com uma ação emergencial, mas que você precisa entender, sabe? Escolher aonde atuar e ter tempo para ir lá e dedicação para resolver aquele ponto. É muito difícil, em geral. Então,
Eu acho que a consultoria, quando ela é feita por quem realmente viveu aquilo, conhece o negócio e tal, ela é como se fosse Deixa eu tentar achar uma metáfora boa aqui, sei lá, como se fosse o turbo do carro. O carro funciona super bem sem o turbo, roda legal e tal, né? Eu comecei numa fábrica de motores, a gente tinha um motor 1.6, né? E tinha um motor 1.6 Supercharger, né? Que aí usava mecanicamente o funcionamento do motor para dar aquela turbinada. E eu acho que uma consultoria boa que tem gente que conheça e que viveu o negócio, ela pode ser o Supercharger de um motor que já é bom, já é limpinho, já faz o trabalho, tudo de alumínio, né? Motor joia. Mas aquele motor está dedicado ali a uma coisa específica e muitas vezes ele não tem tempo ou foco adequado, ou às vezes até energia de fazer aquele algo a mais bem específico que precisa ser feito. Então, todo profissional, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo vai se identificar com isso. A gente está trabalhando, a gente está tocando o dia a dia, e na nossa gaveta geralmente não é a primeira, é a segunda. Tem um monte de projeto bacana e de ideias de melhoria e de implementar tal teoria que eu sei, por exemplo, o SNOP ou o VMI, que é uma técnica de gestão avançada de estoque e tal, tá lá e todo dia eu chego de manhã, respondo os e-mails, abro a gaveta, hoje você sai daí, né? E aí engolido pelo furacão. Pinga o primeiro e-mail e aí você começa a responder. E quando você vê, eu falo isso de causa própria. Tem muita coisa que eu quis fazer nas empresas que eu passei que eu não consegui, né? E muitas coisas que eu consegui. Então, eu acho que essa ajuda, ela às vezes ela é super bem-vinda para turbinar o negócio. É o Supercharger mesmo, para dar aqueles cavalos a mais. E como é que o pessoal te encontra aí? É fácil, né? No LinkedIn, Rodrigo Acras, né? Acredito que não tenham muitos no mundo, né? Eu espero que não. Eu não conheço nenhum outro. Meu nome é Rodrigo Acras, ACRAS, o nome simples. Eu tô e a consultoria é RNA, que meu nome é Rodrigo Nastas Acras, então são as iniciais. Suporte empresarial, então tem a página também da consultoria no LinkedIn. O e-mail é rodrigo.acras@rnaconsultoria.com. E assim já encontra lá. Já fica fácil de achar. Maravilha. Quem estiver precisando aí, gente, de consultoria e supply, tá aqui a pessoa certa. Acras, vamos começar a encaminhar pra reta final do nosso podcast. Tempo voa, né, Nossa cara? Meu Senhora. Deus do céu. Mas, vamos lá. A gente sabe que pessoas, se a gente não entende pessoas, hoje a gente não entende de negócios, o coração de tudo está relacionado a isso, né? Então, a matéria, já falamos sobre isso aqui anteriormente, é liderança de pessoas nesse mundo 4.0. Como se adaptar, como ser um líder adaptativo e o que não pode faltar para trabalhar nas tuas equipes, né? Agora você com a consultoria brevemente começará a contratar, certamente, né, esses novos consultores parceiros para implementar todos esses projetos. O que não pode faltar, nunca pode faltar e não pode faltar para trabalhar com você? Comunicação. Primeira coisa de todas. E comunicação não é só falar, né? É comunicar a coisa certa, na hora certa, e se for para errar, que seja pelo excesso, né? Por quê? Veja, hoje, eu não tenho estatística na cabeça, mas eu chutaria que a grande maioria do pessoal que está trabalhando, está no mercado, é a geração Y. A minha geração, que é a X, lá dos anos 70 e meados de 70, já está diminuindo. Cada vez os Y estão em mais abundância. Só que os Zs já estão entrando faz um tempo e já deve ter lá seus 15%, 20%. Não sei se estou exagerando ou não, depois o pessoal me corrige. Mas é uma parcela significativa. E essa galera, o que eu acho muito legal, trabalha muito por propósito. O propósito da empresa tem que ser real, sincero, e tem que casar com o propósito de vida da pessoa. Isso para mim está muito claro, a literatura deixa isso claro, todo mundo fala, mas qual é o problema? Como que se comunica esse propósito? Para atrair as pessoas certas, aí tem
campanhas de marketing, tem a tua página da empresa e tal, mas a melhor pessoa para comunicar esse propósito correto para as pessoas em tudo o que faz e tudo o que fala é o líder. Essa é a pessoa, essa é a mulher, esse é o homem que vai traduzir e fazer o link desse propósito com aquilo que a pessoa acredita. E isso só é feito através de uma boa comunicação. Então, o primeiro ponto na minha visão, tem que comunicar em excesso, não em excesso falar o que não deve, mas em excesso não perder nenhuma oportunidade para comunicar o que tem que ser comunicado, não menosprezar isso, e mais do que nunca o líder tem que desapegar da coisa técnica, profunda, e deixar o time trabalhar. Porque cada vez menos o líder tem condições de saber de tudo. Não ser humano. Isso não é de hoje, já faz tempo. E a gente vem batendo nessa tecla há pelo menos 2 décadas e continua errando, né? Não dá. O pessoal que está com você sabe mais que você se você der a chance deles mostrarem isso. Nem toda cultura empresarial tem estômago para aguentar, às vezes, uma pessoa que está em desenvolvimento errar ou fazer mais lento do que o líder faria. Então a pressão no líder é muito grande, dos 2 lados. Da equipe, para deixar eu fazer meu trabalho, de cima, para fazer o trabalho da equipe, porque não dá para esperar e eu confio em você, por isso que eu te promovi, né? E é um erro gigante, Eu sempre brinco que a pessoa, quando vira líder, ela está sendo demitida do cargo anterior e recontratada para um novo trabalho, é uma nova profissão. E a galera não entende isso. Sabe, Acras, que eu costumo dizer aqui no podcast que cada episódio é um aprendizado, né? E, igual eu comentei no início aqui, são 72 episódios já, então temos algum aprendizado. Alguns aprendizados aqui, né? Sou um tanto quanto privilegiado por isso. Mas você falando isso, eu atuei numa empresa por um tempo e eu pedi desligamento dessa empresa. Quando eu entrei, eu tinha um modelo de gestão que era o da confiança, da autonomia, da independência, de uma forma muito clara e transparente. Vamos lá, eu confio no que você está fazendo, mas me mostra que isso está certo, né? Esse é o melhor caminho, né? Tenho bons argumentos caso eu ache que não seja, mas era muito relacionado a esse acompanhamento, esse entendimento e entender que era uma equipe com uma maturidade bem desenvolvida. Enfim, as cadeiras foram se mexendo e a gestão trocou. E assumiu uma nova gestão que começou a querer descer no processo, entender o porquê que aquilo ali precisava ser feito. E descer no processo de forma literal. Sair de dentro de uma sala e no processo entender o que precisava ser feito. Não digo que isso seja 100% errado. Talvez volte e meia isso, fazer um game ali é importante, sim, mas... Até para entender o que está gerenciando e tal. Exatamente. Certo. Mas agora você começar num plano de ação de 50 ações, você querer acompanhar todos, então você não precisa ter um representante teu naquele setor. E isso eu comecei a perceber que causou um desgaste na equipe, a ponto de que os 3 mais novos, eu era um deles, da equipe pediram desligamento. Então, assim, você começa a perceber que é realmente por isso, entendeu? Exatamente. E aí, você comentando isso, passou um filme na cabeça aqui, eu falei, olha, faz realmente muito sentido, porque antes era todo mundo muito feliz, era um ambiente legal, uma cultura boa, e aí você percebe muitas vezes que não é nem a cultura da empresa, é a cultura do gestor que acha que aquela forma ruim é a forma certa de trabalhar, mas que para aquele modelo de negócio que ele está inserido, não vai funcionar 100%, né? Mas assim, vou ser honesto contigo, uma palavrinha sobre cultura. Né? A cultura da empresa não é aquela que a empresa declara, põe num quadro e põe na parede. A cultura da empresa é aquela que é como as pessoas se comportam quando não tem ninguém olhando. Não lembro quem falou isso, mas eu adoro essa frase. É como as pessoas se comportam quando a câmera do Big Brother está desligada. Isso é a verdadeira cultura. E se uma empresa permite que um líder tenha esse comportamento, essa é a cultura da empresa. Então, eu até escrevi esses dias no LinkedIn sobre isso. Tem muita empresa que tem uma boa intenção, que declara boas intenções e não é da boca para fora, porque realmente quer aquilo. A cultura da empresa é o que ela deixa acontecer lá dentro.
não é o que ela declara que é legal, bonito ou que tem que ser feito. E eu conheço muita empresa que faz isso bem feito, muita. E é legal, de passei por quase todas, por várias, assim, isso é muito bacana. Mas tem situações que às vezes não é fácil. Precisa adaptar, né? É. E precisa saber entender que não é uma pessoa que vai mudar realmente a cultura de uma empresa do dia pra noite, né? O tempo todo. É. Bom, Acras, então agora queria te agradecer pela participação aqui no fechamento do nosso podcast. A gente sempre gosta de deixar o microfone aberto para o nosso convidado. Uma pergunta que tenha para me fazer, uma crítica, uma sugestão, um elogio, qualquer coisa que você sentir à vontade em falar. Esse é o momento que você se torna o host do podcast aqui, cara. Isso não estava no combinado. Não, eu não tenho. Cara, eu desde que a gente começou a conversar, eu virei teu seguidor e como é que chama hoje em dia? Telespectador, acompanhante, né? Você traz muita qualidade, você traz papos muito, muito agradáveis e profundos, mas ao mesmo tempo sem a petulância, né, de uma coisa, né, como eu espero que tenha sido o nosso. Mas mais é te agradecer mesmo, cara, pelo convite, por finalmente a gente estar aqui conversando. Vida longa ao Motor Mentor e que precisando de mim, a hora que você precisar, eu tô aqui. Se o pessoal que tá, né, vendo a gente, independente da consultoria, de negócio e tal, quiser trocar uma ideia, comentar o que a gente discutiu aqui hoje, eu adoro isso me move, me ajuda. Então, já passei o e-mail, já tenho os contatos, estou à disposição. Maravilha, Acras. Bom, gente, então o LinkedIn lá, Rodrigo Acras, o meu Lucas Almeida, pra quem não me acompanhar. Eu sempre esqueço de fazer o nosso jabá aqui. Quem não é inscrito no nosso canal, ou seja no Spotify, no YouTube, enfim, qualquer uma da plataforma que vocês nos acompanhem, se inscreve, compartilha, porque a nossa mensagem precisa chegar mais longe e isso é impossível se nós não tivermos o apoio de vocês. Tudo que nós fazemos aqui é sempre de forma muito agradável, genuína, eu sempre falo isso, né? Se eu puder contribuir com uma pessoa, nossa missão por aqui já está cumprida, mas a gente sabe que tem potencial para impactar muitas outras pessoas aí, seja no mundo automobilístico, e agora estamos entrando numa nova fase aí aqui, em mais de 70 episódios, aprendemos com pessoas que atuaram no setor automotivo, mas agora entendemos, principalmente nessa era de inteligência artificial, de que precisamos aprender com pessoas de outros mercados também, e obviamente como aplicamos isso em nossos setores. Então fiquem ligados que teremos novidades em breves aí, e começamos algumas conversas com o Acras aqui, espero, Acras, de coração, que seja a nossa primeira conversa de bons frutos futuros aí, conta conosco no que precisar, e espero ver teu nome estampado em muitas capas de livros aí também ainda, tá bom? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, Acras. Valeu. Um grande abraço, vamos encerrando o nosso episódio por aqui, nos vemos em breve, seguimos acelerando, tchau, tchau, valeu!